Olá, meu nome é Camila Duarte e nesse vídeo eu vou falar das principais diferenças, algumas, porque tem alguns outros detalhes, entre o Petit Lenormand, método europeu, e o Petit Lenormand, do método brasileiro, conhecido como baralho cigano. Primeiramente, o Lenormand, as cartas do Lenormand, elas vieram de um jogo chamado Jogo da Esperança, tá? Que era um jogo de tabuleiro lúdico, como qualquer outro jogo, como o Jogo da Vida, o Banco Imobiliário. Era para reunir a família e jogar e se divertir, né? E esse tabuleiro tinha as casinhas com os desenhos, os mesmos desenhos das cartas do Petit Lenormand que a gente conhece hoje. E aí, esse empresário, que eu vou deixar o nome dele na tela, ele teve a ideia de associar, pegar essas cartas, né, esse tabuleiro, transformar em cartas, por isso que chama de petit, né, pequeno, seria um jogo de bolso, e associou ao nome da Lenormand como forma de marketing, e que deu muito certo, tanto que até hoje as pessoas acreditam que a Lenormand usava esse baralho. Ela nunca usou o baralho que tem o nome dela. Ela era uma grande vidente da França, mas ela usava outros meios de vidência, né? Trabalhava com quiromancia, hidromancia, né? Enfim, com outros métodos. Se não me engano, ela também era astróloga, e poucas vezes ela usava as cartas. E quando ela usava cartas, ela usava o baralho de Stella. Então, a Madame Lenormand nunca teve contato com o Petit Lenormand, com as cartas, né? Aí você fala, nossa, Camila, é uma fraude isso. Sim, foi um golpe de marketing que deu muito certo, porque ele falou, e é claro que isso aconteceu depois da morte dela, então ela não tinha como ir lá e falar, gente, não. Então, depois que ela faleceu, é que esse empresário associou as cartas, né? Ele pegou o tabuleiro, transformou em cartinhas e falou, olha, gente, a gente descobriu as cartas que a Madame Lenormand usava para adivinhar o futuro, estão aqui, né? E vendeu bastante. Aliás, não só ele, como muitas outras empresas associaram uma série de produtos, uma série de cartas no nome dela. E ele incorporou, né, os naipes, tanto da cartomancia alemã, porque tinha vínculo com as imagens ali, tanto quanto a cartomancia francesa, que era mais difundida. Então, por uma questão comercial, ele colocou os dois tipos de naipe, né? E aí você poderia usar tanto como jogos lúdicos, como também jogos de adivinhação. E os ciganos já liam naipes, né? Eles liam as cartas tradicionais, só com os naipes, né? E tinha muita questão da intuição também. E quando foi lançado um baralho com os naipes que eles usavam, mais os desenhos, isso facilitou muito a vida deles. E eles começaram a usar também. E quando eles vieram para o Brasil, com as cartas, as pessoas começaram a associar, olha, o baralho dos ciganos, o baralho dos ciganos, e aí ficou o baralho cigano, né? Então, é o mesmo Petit Lenormand, só que no Brasil ficou conhecido como baralho cigano. Depois, como ele entrou pelo meio esotérico aqui no Brasil, né, ligado muito mais à Umbanda, por exemplo, trouxe aí uma associação, muitas vezes com os orixás, com a parte espiritual, acrescentando mais informações. E aí a gente teve aí uma divisão da escola europeia e a escola brasileira, né? Porque algumas cartas mudam. E a Kátia Bastos, né, ela recebeu uma entidade, uma cigana, que falava, ela refez, mais ou menos, né, refez os baralhos sem os naipes, só com significados, né, o tarô cigano. E, por exemplo, a carta 2, que acho que é a que maior faz a diferença aqui, ela era no lugar pedras, né, significando obstáculos. Por isso que o trevo aqui no Brasil significa obstáculos, tá? Eu tenho um vídeo falando sobre o trevo terapêutico e como você pode fazer associações, você que usa o método brasileiro, a associação do trevo, que é um símbolo de sorte, com percalços, né? Mas que trazem aí uma bênção na vida da pessoa, tá? Vou deixar o vídeo em algum lugar aqui em cima, nos cards, para você dar uma olhadinha nesse vídeo também. Uma outra diferença que a gente pode ver também é no método brasileiro, né? A carta do jardim, ela tem muita ligação também com o que a gente planta, né? O que a gente planta, a gente colhe. Já no método europeu, não tem tanta essa associação. Ela fala mais de espaços públicos, tá? Então, aqui é umas pequenas diferenças que a gente vai observar nas cartas. Aqui no Brasil, há pessoas que usam os naipes na cartomancia alemã, que é a cartomancia original, né? Que tem mais associação com as imagens. E tem outros tarólogos, outros cartomantes. Eu, por exemplo, quando eu uso o método brasileiro, usa o tarô, né, a cartomancia do tarô. A cartomancia do tarô,
ela é vinculada à cartomancia francesa. E tem diferença de significado entre essas duas cartomancias, né? Por isso que quando você pega algumas cartas do baralho cigano, você vê que o naipe é legal, é bom, mas a carta é ruim, porque a associação do naipe original se remete ao significado da cartomancia alemã, que significava outra coisa. Por exemplo, na cartomancia alemã, o naipe de paus é um naipe de sofrimento e o naipe de espadas é um naipe de alegria, de comunicação. Na cartomancia francesa, que é a cartomancia do tarô que a gente conhece, é ao contrário. O naipe de paus é a criatividade, né, o fogo divino, né, da criatividade, do impulso, e o naipe de espadas é o naipe das dificuldades, né? Só que, mesmo tendo grandes diferenças, a gente consegue sim fazer uma associação complementar usando os naipes franceses, que é o naipe do tarô, junto com o Lenormand, né, no método brasileiro. No método da escola europeia, a gente vai usar os naipes da cartomancia alemã. Eu sei que é bem confuso, tá? Mas é um tema muito mais amplo que isso. Eu tô passando bem um resumão, assim. Se alguém te perguntar, você vai saber mais ou menos as diferenças. E tem diferença sim. Inclusive, eu tenho 2 cursos aqui, eu vou deixar aqui embaixo no site do Chave dos Símbolos, né? Que um é focado ao baralho cigano, que é o método brasileiro, e o outro é do Petit Lenormand, que é o método europeu. Aí você escolhe, se você tiver interesse em conhecer meus cursos, são bem acessíveis, tá? Qualquer pessoa pode fazer, e tá bem estruturado, bem fundamentado, tá? Aí você escolhe qual metodologia você gostaria de seguir, tá? As duas são excelentes, tá? E assim, aí você fala, Camila, eu posso aprender as duas metodologias? Sim, eu aprendi, só que a única coisa que eu faço é o seguinte, eu separo um deck em que eu associei mentalmente, de que eu convencionei que aquele deck vai trabalhar na metodologia brasileira e esse outro deck vai trabalhar na metodologia europeia, para eu não confundir. Não use um único deck para trabalhar nas duas metodologias, porque vai chegar uma hora que vai dar confusão. Bom, segundo a minha experiência, a minha opinião pessoal, tá? Não sou dona da verdade, mas segundo os estudos que eu fiz, as observações, as tiragens que eu fazia, nos atendimentos que eu fazia, eu percebi que se você gosta muito mais de uma tiragem mais terapêutica, se você vai fazer uma análise mais espiritual da pessoa, mesmo a pessoa trazendo uma questão cotidiana, mas você gosta de observar essa parte energética, espiritual, na minha opinião, eu acho que o método brasileiro, ele corresponde mais, porque ele traz alguns aprofundamentos. Por exemplo, a carta do jardim não é só público, ela fala de o que você está plantando, então ela tem uma questão kármica aí, né? E não karma de outras vidas, karma que a gente faz aqui mesmo, né? As nossas atitudes conscientes ou não, por exemplo. Então você tem uma associação maior com essa parte do autoconhecimento. Se você tira mais para a parte de adivinhação, né, a parte mais cotidiana mesmo, e não procurar aprofundar, mas falar do que aquilo que a pessoa pergunta mesmo, né? Porque normalmente a gente sabe que são perguntas mais cotidianas. O método europeu, eu acredito que atende melhor, tá? Porque ele não fala da parte espiritual, algumas cartas, né? Mas ele fala mais ali ele é mais voltado para a adivinhação mesmo, tá? Então ele não vai entrar na parte espiritual de forma muito profunda, tá? Na minha opinião. Mas é claro, né? Faça os seus estudos, pesquise, e perceba se você também compartilha dessa mesma opinião, tá? Eu não sou a pessoa que tem a verdade absoluta. Bom, enfim, aqui eu trouxe alguns parâmetros simples, claro que tem muito mais detalhes, né? Só para você dar uma pincelada nas algumas diferenças que a gente vê entre essas duas escolas, tá? É claro que dentro da escola europeia tem outras escolas dentro dela, né? Que não fazem tantas diferenças, mas tem algumas nuances aí dentro delas. E, enfim, fica à vontade para escolher aquele método que você mais gosta. E se você já tem um método, pode deixar aqui embaixo também, compartilhando a sua experiência. Eu vou ficar muito contente porque eu também aprendo com vocês, tá? E namastê, até mais!